Vamos falar sobre a suavização exponencial. Para a gente falar sobre esse, que é um dos principais modelos univariados para previsão de séries temporais, a gente tem uma agenda que ela é bastante extensa e vai ser dividida em dois vídeos. A gente vai começar falando sobre a suavização exponencial simples, que é a suavização exponencial que considera apenas nível, ou seja, apenas o componente nível. Depois, a gente vai falar sobre a suavização exponencial com nível e tendência. Depois, sobre a suavização exponencial com nível e tendência amortecida, tá? Depois, suavização exponencial dupla. Então, suavização exponencial tripla ou modelo de Holt-Winter. E, por fim, a gente vai falar sobre parâmetros de inicialização. Como é um conteúdo que merece um tempo maior de vídeo, a gente vai falar nesse primeiro vídeo apenas dos 3 primeiros tópicos, fechando daí a parte 1 e a parte 2 fica para um vídeo seguinte. Para entender um pouco mais da suavização exponencial, para falar sobre suavização exponencial, a gente precisa entender qual que é a ponderação que métodos mais simples fazem dos dados históricos. Então, vamos lembrar de 3 modelos: o modelo cumulativo, o modelo naive e a média móvel. Modelos esses que a gente pode utilizar para realizar previsões. Então, se a gente perceber, se a gente olhar para esses modelos, a gente vai lembrar lá que o modelo cumulativo, né, ele pondera, ele tira a média de todas as minhas observações históricas. Então tá aqui, eu faço um somatório de todas as minhas observações e divido pelo número de observações que eu tenho. Então esse é o modelo cumulativo. É uma grande média de tudo que já aconteceu. Então se eu estou hoje no tempo e quero prever amanhã, usando o modelo cumulativo, eu vou tirar a média das minhas observações de todos os dias passados. Então eu posso estar, por exemplo, realizando aqui a previsão de demanda e eu tenho um histórico da demanda, né? E eu vou tirar a média de todo esse histórico. Na média móvel, eu também tiro essa média. Porém, eu não considero todas as minhas observações históricas. Eu vou considerar apenas as M últimas observações. Então, essas M últimas observações pode ser 2, 3, 4, 10, 20 observações que eu estou considerando e calculando a média delas, né? Se a gente olhar tanto esse modelo cumulativo quanto o modelo da média móvel, a gente observa que todas as observações XI recebem o mesmo peso nesse somatório, né? Então eu estou somando todo mundo, dividindo por um valor. Aqui também, somo todo mundo, né? E divido por algum valor. Ou seja, todas as observações consideradas possuem peso igual, tá? Já no modelo naive, todo peso vai ser atribuído à observação mais recente. É só a gente olhar aqui, ó, tá? Onde a minha previsão que eu faço para amanhã não é nada mais, nada menos do que a minha última observação. Tá aqui. Então, eu vou realizar a previsão de amanhã. Então, esse x chapéu de t, t mais 1 me diz que eu estou no modelo T, eu estou no dia T, realizando a previsão para T mais 1. Ou seja, eu estou sentado no dia de hoje, tentando prever amanhã. E para fazer isso, eu olho apenas para o valor que foi consolidado hoje. Ou seja, se a minha demanda hoje foi de 150 unidades, por exemplo, essa é a minha previsão para amanhã. Tá? Então a gente tem dois extremos. Ou eu pondero todas as minhas observações com o mesmo peso, eu dou o mesmo peso para todas as minhas observações consideradas, que é o caso do modelo cumulativo e a média móvel, ou eu vou atribuir 100% do peso apenas ao amanhã, que aí seria o modelo naive.
E a pergunta é a seguinte: será que existe algum modelo que fica entre esses extremos, onde eu vou ponderar de forma diferente cada uma das minhas observações? Né? A resposta é sim. Tem como a gente fazer isso, tem como a gente embutir no modelo esse decaimento do peso das minhas observações. Ou seja, eu vou dar mais importância para as observações mais recentes e menos importância para as observações mais antigas. E isso faz sentido se a gente olhar para o clima, por exemplo. A temperatura de amanhã muito provavelmente vai ser mais próxima da temperatura de hoje do que da temperatura de 2, 3 semanas atrás. A mesma coisa acontece com a demanda. A demanda de hoje muitas vezes é mais próxima com a demanda de ontem do que com a demanda que aconteceu de repente 4, 5 meses atrás. E é isso que os modelos, os vários tipos de suavização exponencial fazem, tá? Atribuir a cada observação histórica um peso diferente. Então, cada observação histórica vai ter um peso diferente. E o peso atribuído a uma observação vai diminuindo conforme essa observação envelhece. Então, ontem importa mais do que anteontem e anteontem importa mais do que 10 dias atrás. Para fazer essa ponderação, a gente vai usar um fator de suavização. Esse fator de suavização está aqui, é o alfa, tá? Então eu vou usar um fator de suavização aqui no caso para nível, tá? Então o que essa equação aqui está falando para a gente? Então eu estou tentando fazer a previsão, isso é o que o chapéu em cima do X fala para a gente, que esse valor aqui é uma previsão. Eu estou sentado no hoje, tentando fazer a previsão para amanhã. Então, eu estou hoje, ou seja, X chapéu de T, e o vírgula T mais 1 significa para mim que eu estou tentando prever amanhã. Como que eu faço isso? Eu vou pegar o meu fator de suavização que está aqui, multiplicar esse fator de suavização pela última observação que eu tenho, que é XT, ou seja, XT é o valor observado hoje. Então imagina que a gente está lá no nosso expediente de trabalho, a gente terminou o dia, né? E eu percebo que a demanda hoje é, por exemplo, aqui 150 unidades. Então esse XT é a última demanda que eu tenho. E aí, depois que eu fechei esse valor, eu vou tentar prever amanhã, que é o X chapéu de T, T mais 1, tá? Então, é uma ponderação aqui, onde eu vou multiplicar o meu fator de suavização por XT, mais o complemento, né, desse fator de suavização, ou seja, 1 menos alfa, vezes a previsão, a última previsão que eu realizei, que foi a previsão estando ontem, ou seja, lembrem que hoje é T, ou seja, T menos 1 é ontem, ou seja, a previsão que eu realizei estando ontem para hoje. Então, ontem, quando eu fechei o expediente, eu fiz uma previsão para quanto seria hoje. Essa previsão que eu realizei ontem para quanto seria hoje é esse X chapéu de T menos 1, T. Então, isso daqui está me falando o nível. É a média, não é? É a média da previsão, é a média das minhas observações consideradas aí dos meus dados históricos, porque a gente está considerando só nível aqui. Então, é isso aqui que essa equação está falando para a gente. Então, quando a gente vai falar aqui de suavização exponencial, a gente está usando, para fazer a previsão do amanhã, eu uso o valor real que aconteceu hoje, né? E pondero isso com a previsão que eu fiz de ontem para hoje. E a gente pode jogar essa lógica para trás. Então, eu vou jogar todo mundo um dia para trás aqui, ó. Eu estou falando que a minha previsão que foi realizada ontem para hoje é igual ao fator de suavização vezes o valor real consolidado ontem, mais 1 menos alfa, o complemento do fator de suavização,
vezes a previsão que eu realizei anteontem para ontem. Ou seja, a previsão que eu realizei em T-2 anteontem para ontem. E eu posso voltar no tempo com isso, tá? E a gente vai expandindo esse raciocínio, tá? Então, essa previsão, essa equação 2, que eu estou colocando o número aqui, eu posso substituir essa equação aqui, ó, na 1. Então, se a gente pegar esse valor aqui de 2 para x chapéu de t menos 1t, tá aqui, ó. Então, vou substituir esse valor aqui, ó, dentro desse cara, tá? A gente vai expandir e chegar nessa equação de baixo. E aí, o que a gente faz? A gente continua expandindo. A gente vai voltando no tempo, né, até a minha primeira observação. E aí, o que a gente percebe depois de uma continha básica aqui, tá, pessoal? É uma simplificação. A gente vai ter que a nossa previsão para amanhã, ela é o fator de suavização vezes a observação de hoje, mais o fator de suavização vezes 1 menos esse fator, ou seja, alfa vezes 1 menos alfa, a observação de ontem, tá? Mesma coisa a observação de anteontem, porém agora aqui elevado ao quadrado. E aqui, por fim, lá na última observação, percebam que não existe o alfa multiplicando 1 menos alfa. Vai ser 1 menos alfa elevado ao cubo, tá? Estou considerando aqui apenas... eu estou voltando aí 3 dias atrás, tá bom? A previsão que eu realizei 3 dias atrás para 2 dias atrás, tá? E aí a gente pode generalizar conforme essa equação que está aqui embaixo, ó, tá? Então, se a gente perceber que esse alfa vezes xt, a gente pode falar que é alfa vezes, vou abrir parênteses, né? 1 menos alfa elevado a zero vezes xt. Por quê? 1 menos alfa elevado a zero é a mesma coisa que 1, né? Então, a gente consegue generalizar a suavização, o equacionamento da suavização exponencial dessa forma. E percebam que aqui, ó, aparece alfa multiplicando 1 menos alfa em todos os termos, menos no último. E é o último termo que carrega o chapéuzinho aqui, ó. Nenhum outro carrega, tá? Então, o primeiro que a gente pega é uma previsão, tá bom? A gente vai ver isso daqui, como que funciona já já no Excel, e aí vai ficar mais fácil para a gente entender. O que importa aqui para a gente, o que a gente tem que observar por hora, é que a gente tem uma progressão geométrica, onde os dados históricos, estão vendo que a gente tem um quadrado, um cubo, e esses números estão aumentando? Então a gente vai ter sempre um peso menor atribuído às observações históricas, tá? Então, por exemplo, se a gente tem aqui, ó, eu tenho uma sequência, pessoal, de 6 dias, começa no T, vai até o T menos 5. Então, T é hoje, T menos 1 ontem, anteontem e por aí vai. Se eu tenho um alfa igual a 0,2, tá? O peso da minha última observação T vai ser de 20%. Qual que vai ser o peso, tá, da minha observação T menos 1? Vai ser 20%, né, do restante. Então, a gente vai ter aqui, ó, se eu tenho 0,2 no alfa, o complemento vai ser quanto, tá? Vai ser 80%, ou seja, 0,8. Então, quem que é esse 0,16? É o 0,8 vezes 0,2, o que dá para a gente 0,16. E a gente vai voltando no tempo e cada vez tendo um peso menor. Então, se alfa é 0,2, percebam que tem uma diferença muito grande para um alfa 0,2 e um alfa 0,4. Observem que no alfa 0,6, tá? O peso da minha primeira observação é de 60%. Da primeira não, desculpem. Da minha última observação é 60%. Enquanto o alfa 0,2, o peso da minha última observação é 0,2. Porém, olhem aqui
a primeira observação lá no t-5, enquanto uma é de 6% no t-5, no alfa igual a 0,6, esse peso vai ser de 0,6%. Tá? Então, uma diferença bastante grande para o peso que a gente atribui para essas observações. Tá? Então, conforme o valor de alfa aumenta, a gente dá um peso maior para as observações recentes. A gente consegue observar isso num gráfico também. Tá? Então, se a gente tem aqui uma série de observações, tá? Indo da observação 1 até a observação 20, onde 1 é a observação mais antiga e 20 é a minha observação mais recente, tá? Então aqui é a minha observação mais recente no 20. Então, se a gente adotar um alfa igual a 0,1, nessa quase reta, né, azul, a gente vai ter aí o peso das nossas observações, indo da primeira observação até a 20ª observação. Conforme a gente aumenta o valor de alfa, a gente vai perceber que essa curva começa a ficar cada vez mais acentuada, até que a gente chegue aqui, ó, na curva azul claro, no alfa igual a 0,9, percebam o peso aqui, ó, da minha última observação, tá? E observem como que depois aqui, ó, da observação 17 para trás, mais ou menos, todo mundo está perto de zero. É como se eu desse um peso, eu considerasse praticamente só as 4 últimas observações na hora de fazer alguma inferência sobre a minha observação futura. Então, quanto mais próximo de 1, a suavização ela vai ser mais acelerada, mais nervosa, mais volátil, né? O alfa, quanto mais alfa fica igual a 1, a suavização ela vai ficando mais naive. E quanto mais próximo de 0 o valor de alfa, mais essa suavização ela vai ser calma, conservadora, cumulativa. Né? E aí a gente entra na ideia de suavização exponencial simples, onde a gente vai considerar uma demanda estacionária, ou seja, a gente tem aí, por exemplo, se a gente estiver falando de demanda, uma demanda sem tendência, sem sazonalidade, a gente vai considerar apenas o nível da demanda, ou seja, esse nível da demanda é a média das observações históricas. Né? O valor das observações diminui com o tempo na suavização exponencial simples, e a gente vai usar essa constante de suavização alfa, variando de 0 a 1, para ir atribuindo peso às observações mais recentes e tirando peso, ou atribuindo um peso menor, às observações mais antigas. Na prática, pessoal, a gente acaba usando muito um alfa aí entre 0,1 e 0,3, principalmente quando a gente está falando de previsão de demanda. Então tá aqui, ó, um resuminho do nosso modelo de suavização exponencial simples, onde ele é baseado lá no modelo de nível, tá? Onde a minha previsão, o meu valor de hoje, não é uma previsão aqui, tá, pessoal? O meu valor de hoje, ele é baseado no componente de nível mais um erro, tá? Eu vou assumir que esse meu erro ele é normalmente distribuído, né? Com média 0 e um desvio padrão. E o nosso modelo de previsão, ele vai funcionar igual aquela equação que eu mostrei para vocês, onde a minha previsão para amanhã, previsão, tem um chapeuzinho em cima do X. A minha previsão para amanhã, com base em hoje, tá? Então, estou encerrando meu dia de hoje, eu vou tentar prever amanhã. Vai ser um fator de suavização alfa, vezes a minha última observação, ou o meu último valor observado, mais 1 menos alfa, que é o complemento do alfa, é o que sobra lá do fator de suavização. Então, se eu tenho um fator de suavização de 20%, aqui seria o 80%, tá? Vezes a última previsão que eu realizei. Ou seja, quanto eu previ para hoje, estando no dia de ontem, tá? Então, é assim que funciona o modelo de suavização exponencial simples. A gente consegue falar do modelo de suavização simples também em termos do erro do modelo.
Então, se a gente fizer as substituições que estão aqui, tá, pessoal? Continha básica, a gente percebe que a previsão que nós temos para amanhã é um ajuste da nossa previsão que foi feita de ontem para hoje, tá? Onde eu suavizo o erro, tá bom? É só uma forma da gente pensar. Essa nova estimativa, ela é a estimativa mais antiga, mais uma fração, ou essa fração ela vai ser dada pelo meu fator de suavização do erro mais recente que a gente tem. Vamos ver isso, pessoal, no Excel. Vamos ver como que a gente realiza a suavização exponencial simples usando uma planilha eletrônica. Então tá aqui o meu Excel. Vou colocar aqui, ó, no nosso primeiro exemplo, tá? Vamos entender o que está no Excel aqui. Nessa primeira coluna, a gente tem o tempo, indo de 1 até 10, ou seja, 10 é a minha observação mais recente. XT é a minha demanda ou qualquer outra variável de interesse que eu estou tentando prever, onde a minha primeira observação foi 109 e a última observação 96, tá? Aqui, pessoal, eu vou tentar fazer a previsão considerando 3 valores diferentes de alfa. Primeiro um alfa igual a 0,7, um alfa igual a 0,3 e aqui um alfa igual a 0,1. E o que isso daqui fala pra gente? Que nessas células aqui, ó, eu vou colocar a previsão do dia seguinte, tá? Então, imaginem o seguinte, desconsiderem todos esses valores aqui, ó, da linha 9 para baixo. Imaginem que a gente tem apenas essa observação. Eu estou no dia 1, eu comecei a minha operação do meu negócio e observo no final do dia. Então imagine, é meu primeiro dia de observação aqui, tá? Meu primeiro dia de funcionamento. E eu fecho as portas do estabelecimento à noite e eu verifico que a minha demanda naquele dia foi de 109 unidades, por exemplo, para um dado produto. Qual que é a melhor previsão que eu tenho para o dia de amanhã, sendo que eu tenho apenas um dado histórico, que é o de hoje? Bom, nesse caso a minha melhor previsão é 109 também. Independente do modelo que eu usar aqui, cumulativo, média móvel ou naive, vai ser a mesma coisa, porque eu tenho só um dado histórico, então eu vou copiar esse dado histórico para amanhã. Então aqui, ó, esse 109 está falando o seguinte, lá no dia 1, 109 é a melhor previsão que eu tinha para o dia 2. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos para o segundo dia, tá? No segundo dia, eu já consigo usar a minha suavização exponencial. Então, o que a equação da suavização exponencial fala para a gente? Que a minha previsão, observem, pessoal, nessa célula aqui, ó, eu estou realizando a previsão, tá? Estou pintando aqui de amarelo, eu vou realizar a previsão, eu estou no t igual a 2. Eu estou fazendo a previsão estando em t para t mais 1, ou seja, eu estou tentando prever o dia 3 aqui, ó. Eu estou no 2, tentando prever o 3. Como que eu faço essa previsão usando suavização exponencial simples, tá? Vai ser a minha última observação, que está aqui, 92. Eu vou travando a célula só para facilitar a expansão depois para os demais fatores de suavização. Então eu vou travar aqui, ó, a minha célula. Opa, C9. Eu vou travar essa célula, tá? 2 vezes, porque eu não quero que ela movimente entre as colunas, vezes o meu fator de suavização que está aqui em cima, que eu também vou travar uma vez apenas, porque eu não quero que ele se movimente nas linhas, mais 1 menos o meu fator de suavização que está aqui, vezes a minha última previsão. Quem é a minha última previsão? O 109. E Enter, tá? Tirar essa cor aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou arrastar isso daqui até lá embaixo, tá? Vamos só verificar. Tá lá, ó, parece que tá tudo certo. Legal. Então, pessoal,
vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Aqui, ó, no dia 1, eu tenho a minha primeira previsão para o dia 2. Nessa célula de baixo, eu tenho a previsão estando no dia 2 para o dia 3. Aqui a previsão para o dia 4, estando no dia 3. Aqui a previsão para o dia 5, estando no dia 4, e por aí vai. Então, a minha última observação é no dia 10. Ou seja, a gente pode considerar, por exemplo, que hoje é o dia 10, tá? Nesse caso, eu tenho aqui, ó, a previsão para amanhã. Então, esse valor de 96,04 eu não consigo nem calcular o erro para ele, porque é a previsão que eu tenho para amanhã, estando no dia de hoje. Então, vou até pintar aqui de uma outra cor, tá? Porque eu não consigo calcular o erro ainda. Quando eu fechar o dia de amanhã, eu vou verificar se foi perto de 96,04 a minha demanda, por exemplo. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou puxar esse pessoal para cá, ó, tá? E aí, o que eu fiz agora? Eu fiz a mesma previsão, considerando valores diferentes de alfa. Então, aqui, ó, eu tenho... Deixa eu consertar aqui o 109. Que esse cara é igual a este daqui, ó. Aí, tá? Então, o que eu tenho agora? Por exemplo, aqui no t igual a 2, eu tenho a previsão para o dia 3, estando eu em 2, tá? E considerando um fator de suavização igual a 0,1. Então, percebam, pessoal, que eu tenho aqui o meu modelo de suavização exponencial, considerando diferentes valores de alfa, tá? Agora, vamos calcular o erro absoluto de cada um desses. Como que eu faço isso? Eu faço o absoluto, tá aqui, tá? E eu vou pegar o meu valor observado, eu vou travar esse primeiro valor aqui duas vezes, vou apertar F4 algumas vezes até eu travar a coluna, menos a minha previsão, tá? Ah, pessoal, olha só. Se eu estou comparando, eu não consigo realizar esse cálculo para a primeira linha. Por quê? Esse 109, ele é a previsão para o dia 2. E aqui, na linha 9, coluna C, ou seja, em C9, é onde eu tenho o valor que foi realmente observado. Então, eu preciso começar aqui na segunda linha. Ó. Então, vou colocar aqui igual, onde o meu valor aqui, meu erro absoluto, vai ser o ABS de 92. Vou travar a coluna, menos o primeiro valor aqui, o 109. Então, calculei o erro. Então, o 17 é a diferença do 92 para o 109. 109 era a previsão que eu fiz estando em 1 para o dia 2. E 92 foi o valor que se efetivou no segundo dia. Vou pegar isso daqui e vou arrastar para todo mundo. Para todos os meus modelos. Agora, pessoal, como eu tenho o erro absoluto, eu posso tirar a média. Então, eu vou ter o erro absoluto médio. Só vir aqui e tirar a média dos meus modelos. Legal. Então, olhando aqui, eu consigo perceber que o modelo de suavização exponencial, tá, com um fator de alfa igual a 0,7, é aquele que me deu o menor erro. Posso vir aqui e vamos visualizar cada um desses modelos no gráfico. Então, estão lá. A gente consegue perceber que o alfa igual a 0,7, que é o laranja, é o que está prevendo aí melhor essa minha série. Tá? Ficou melhor do que o 0,3 e também melhor do que o 0,1. Lembrando que o erro, a gente quer aquele modelo que vai ter um erro absoluto médio menor. E aí vocês podem se questionar o seguinte, mas qual que é o melhor valor de alfa? Porque aqui a gente está testando apenas 3, 0,7, 0,3 e 0,1. Pessoal, uma forma simples da gente fazer isso aqui por hora é usando o solver do Excel.
Então vamos supor que eu quero pegar esse modelo aqui de 0,7 e tentar encontrar qual que é o melhor valor de alfa. É só eu vir aqui, ó, nesse erro absoluto médio, e eu vou minimizar ele. Eu venho no solver, nos dados do Excel, solver, e o que esse solver está me falando? Que eu vou minimizar a célula G18, vou minimizar a célula G18, e eu quero alterar quem? Só esse coeficiente de suavização que está aqui, na D6. E eu vou falar que esse coeficiente de suavização de nível tem que estar entre 0 e 1. E eu clico aqui em resolver. Tá lá, ó. Ok. Cheguei aqui em 5,99. Então 5,99 seria um bom coeficiente para eu utilizar. Percebam que aqui, ó, já mudou, tá? Desculpa, pessoal, 5,99 é o valor do meu erro absoluto médio. E para eu chegar nesse erro absoluto médio, eu precisaria usar um coeficiente de suavização de 0,65. Tá bom? Então tá aqui, ó. Então essa é uma das formas que a gente faz para encontrar esse coeficiente. Vou voltar aqui para 0,7. Percebam, pessoal, que o gráfico laranja ele vai mudando. Então, se eu usar aqui 0,65, olha lá o que acontece com o gráfico. Ele faz um pequeno ajuste, tá? Se esse valor for bem pequeno, 0,1, percebo que o modelo ele fica mais próximo do cumulativo. Se esse valor for muito grande, for 1, percebo que o modelo ele se torna um modelo naive, onde eu tenho uma sombra da minha série histórica. Voltando aqui para 0,7 e vamos voltar agora para o slide. Legal, pessoal. Então a gente viu como que funciona o modelo de suavização exponencial simples. Vamos falar agora, vamos fazer um comparativo aí entre os modelos de suavização simples e a média móvel. Então aqui, ó, eu tenho um conjunto de dados, tá? Que vai de 1 a 10, e eu tenho as minhas observações indo de 95 até 169, tá? 95 a primeira observação, 169 a última. E ali, ó, a observação 11 é aquela que eu estou tentando prever. Então, se eu aplicar aqui a suavização exponencial, tá? Com alfa igual a 0,3, por exemplo, e eu também determinar a média móvel, considerando as 3 últimas observações, no gráfico do lado a gente consegue observar algumas coisas interessantes. Então, XT é a minha série histórica, né? E percebam o seguinte, esses meus dados históricos em azul, eles possuem uma tendência de crescimento. Aparentemente tem uma tendência aqui, ó. Tá? Então, os meus dados possuem uma tendência de crescimento. E observe que tanto a suavização exponencial simples quanto a média móvel, elas ficam um pouco atrasadas. Então, olha só, os meus valores observados estão lá em cima, tá? E aqui, ó, em laranja, eu tenho a minha suavização exponencial com 0,3 e eu tenho a minha média móvel igual a 3 aqui embaixo. Observe que ambas ficam abaixo dos valores. É como se eu tivesse um atraso. É como se o meu modelo ele não consegue saber que eu tenho uma tendência de crescimento nos dados. Por que isso acontece? Porque tanto a média móvel quanto a suavização exponencial, eles estão sempre olhando para o histórico, procurando um nível para estacionariedade. Ou seja, o meu modelo ele considera só nível, ele está sempre procurando média. Se eu tenho valores que estão sempre aumentando, né, eu não me antecipo a esse aumento. Então, vou estar sempre olhando para a média histórica. Então, vai ser sempre um modelo atrasado. Um modelo que não vai conseguir capturar nem tendência, nem sazonalidade, que são componentes típicos em uma série temporal. Tá bom? Então, como que a gente conserta isso daí? Como que eu posso fazer para minha suavização exponencial ponderar esse crescimento, ela se adiantar a esse crescimento
nos meus dados. E aí vem a suavização exponencial, pessoal, com nível e tendência. Então, vai ser uma expansão da suavização exponencial para incluir a tendência observada nos dados. Frequentemente, vocês vão encontrar esse método com o nome de método de Holt, que é o nome do pesquisador que descobriu, que criou primeiro esse método. E agora a gente vai usar duas constantes de suavização, constante alfa e constante beta, onde alfa é a constante de suavização do nível e beta é a constante de suavização da média. Então, pessoal, eu vou ter, no caso, tanto alfa quanto beta variando entre 0 e 1. Vamos entender, então, esse modelo de suavização exponencial com nível e tendência. Então, ele é um modelo. Eu vou tentar descrever os meus dados, tá? Eu vou tentar descrever xt tendo por base um nível, uma tendência e um erro, tá? Para usar o modelo, eu vou continuar pensando nos meus erros como erros normalmente distribuídos, tá? E o meu modelo de previsão agora, ele vai considerar, tá? Então, o que isso daqui está falando para a gente, tá? Que a minha previsão de hoje, tá? Então, eu faço uma previsão estando hoje para tal dias no futuro. Então, essa aqui é a letrinha tal. Pessoal, quando a gente falou do modelo de suavização exponencial simples, perceba que a gente está procurando uma média. Então, não importa se eu estou realizando a minha previsão para amanhã ou para daqui 20 dias, porque eu vou ponderar a média dos dados históricos que eu tenho. Eu não consigo me antecipar no futuro, saber como que vai estar daqui 10, 15 ou 20 dias. Então, o modelo de suavização exponencial simples, a gente está olhando para nível. Quando a gente olha para nível, a gente está olhando para média. Então, no modelo de Holt, já é diferente. Eu consigo extrapolar os meus dados históricos em tal dias no futuro. Então, eu posso fazer minha previsão para um dia, ou seja, para amanhã apenas, ou eu consigo também realizar uma previsão para daqui 8, 9, 10, 15, 20 dias. Tá? Então, esse número de dias no futuro que eu estou tentando prever é a letrinha tal. E como que eu faço essa previsão? Eu vou me basear, tá, num valor de nível, ou seja, o meu valor de nível mais recente e um coeficiente relacionado com a tendência mais recente. Perceba como tem cara de equação linear, tá, pessoal? Onde o A chapéu de T é o meu valor de nível mais recente, tá? Então, são estimativas dos componentes de nível e tendência ao final do período T. Ou seja, o valor mais recente que eu tenho para nível e tendência. E aí, pessoal, a gente tem um procedimento de atualização, que é a forma que eu vou descobrindo esses valores de A chapéu de T e B chapéu de T. Então, aqui nesse procedimento de atualização, na primeira equação que a gente tem, que é esse A chapéu de T igual a alfa xt, na verdade, pessoal, isso daqui é um modelo de nível que a gente acabou de ver. Mas eu estou considerando aqui, ó, que esse A chapéu de T menos 1, ou seja, o nível, a previsão de nível que eu tinha para ontem, tá? E B chapéu de T menos 1 é a previsão o coeficiente da tendência de crescimento que eu tinha para ontem. Se eu somar esses dois, é o nível que eu tinha, né? Vamos dizer assim, é a previsão de nível que eu fiz de ontem para hoje. Ou seja, o valor meu de anteontem somado a uma perspectiva de crescimento dado pela minha tendência, quando eu somo esses dois, eu chego no nível futuro, ou seja, no nível que eu tenho para um dia depois. Por isso que eu estou falando que o A chapéu de T menos 1 mais esse B chapéu de T menos 1 é igual aí o X chapéu de T menos 1 para T. É a previsão que eu fiz em T menos 1 para o dia T. Desculpa, é a previsão que eu fiz no dia T menos 1, eu estava no dia T menos 1 para o dia T. Tá? E quando eu vou calcular ali o B chapéu de T, como que eu atualizo isso? Tá?
o B chapéu está falando para mim a tendência. Então, essa nova tendência, ela é a diferença entre o nível estimado para este e o período anterior. Então, olha só, eu tenho 2 pontos no espaço, eu tenho o A chapéu de T, que é um ponto, é uma previsão que foi feita para o dia de hoje, e esse A chapéu de T-1 é a previsão que foi feita para ontem. Então, a diferença entre o hoje e o ontem vai me dar uma linha, que na verdade é uma tendência, que vai me mostrar o quanto que está crescendo ou diminuindo aquele nível. Então, a variação no nível é que me dá a tendência. E aí eu vou pegar essa variação mais recente na tendência, suavizar essa variação mais recente por beta, e a variação histórica da tendência eu vou suavizar usando esse 1 menos beta. Então perceba, é muito parecido com o que a gente fez anteriormente. Tá? Então essa nossa tendência antiga, tá? Ela é estimada com base aí no último período. Então, pessoal, esse é o modelo de Holt. Vamos tentar entender isso agora usando o Excel, que vai deixar as coisas para a gente até um pouco mais claras. Então, voltei aqui para o Excel e vamos fazer vamos fazer essa previsão aqui, ó, usando o modelo de Holt agora. Então, o que esse exercício está falando para a gente? Suponha que a gente está aí no mês 101, né? E a gente sabe os valores de alfa e beta de 0,3 e 0,1 respectivamente. Então, o que o exercício está perguntando para a gente? Vamos fazer a previsão de xt para esse t igual a 102 e depois a previsão de xt para esse t igual a 110, tá? Então, olha só, para a gente começar a utilizar o modelo de Holt, a gente precisa ter estimativas iniciais de nível e tendência. Então, o que eu tenho aqui nessa tabelinha, tá? É bem simples, pessoal. Eu tenho aqui a minha observação 100, a minha observação 101, eu vou tentar prever 102 e depois eu vou tentar prever 110, né? Xt está me falando o valor da minha última observação. E o que esse A chapéu de T e B chapéu de T que está aqui? São estimativas iniciais para nível e tendência. Por hora, a gente não vai quebrar a cabeça de como que eu cheguei nessas estimativas aqui. Isso aqui a gente vai ver depois, lá na parte 2 do vídeo. Por hora, a gente sabe que essas são as estimativas históricas de nível e tendência que são dados do exercício. Então, olha só. Essas estimativas de nível e tendência, tá? Quando eu somo o nível anterior com essa estimativa de tendência, eu tenho o nível mais recente. Então, eu somo apenas nível e tendência e chego aqui no valor previsto para o dia seguinte, tá? Então, como que eu uso o modelo de Holt-Winter, tá? Para calcular, desculpa, pessoal, o modelo de Holt, para calcular a previsão em t igual a 102. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Perceba aqui na tabela que esses valores estão em branco, para A chapéu de T, B chapéu de T e esse X chapéu de T, T mais 1. Então, eu preciso atualizar esses valores. Então, vamos olhar nas nossas equações. Como que eu atualizo isso? Tá? Como que eu chego nesse valor aqui, para T, T mais 1? Ou seja, se eu estou em 101, o meu valor previsto para T mais 1 já vai me dar 102 aqui, ó. Então, nessa célula eu vou ter o valor para T igual a 102, que é uma das nossas perguntas do exercício. Então, como que eu faço isso? Tá? Vamos olhar aqui primeiro, para esse A chapéu de T. Tá? Então, esse é o nosso procedimento de atualização. É a primeira coisa que eu vou fazer a conta. Então, eu quero o valor aqui de A chapéu de T em 101. Então, A chapéu de 101 vai ser o quê? O meu fator de suavização alfa 0,3 vezes x de 101, perceba que eu estou só pegando da equação daqui de cima, mais 1 menos o alfa, que é 0,3, vezes as últimas estimativas de nível e tendência, ou seja, 98,5. Quando eu realizar essa conta, eu vou chegar aqui que o meu valor ajustado de nível, tá, vai ser 97,45. Né?
E agora, como que eu ajusto o meu B chapéu? Tá aqui, ó, tá? Vou olhar aqui na minha equação. Então, B chapéu de T, eu quero atualizar o B chapéu de 101, ó. É essa célula que eu não tenho. Então, B chapéu de 101 vai ser igual ao meu coeficiente de suavização de tendência, que é 0,1, vezes quem? O meu último nível, menos o meu nível anterior. O último nível, 97,45. Nível anterior é quem? 90. Mais 1 menos o meu valor de beta, ou seja, 0,9, vezes quem? O meu nível antigo. Que é quanto o nível antigo? Desculpa, pessoal. Vezes a tendência antiga, que é 8,5, que está aqui. Então, isso vai dar para mim esse valor de 8,4, que eu venho e jogo aqui. Então, olha só, eu tenho nível e tendência mais recentes. Como que eu calculo a minha previsão para amanhã? É só eu somar um com o outro. Tá? Tá aqui. Aqui é com ponto. Então, 97,45 e 8,4. Então, tá aqui, ó. Essa é a previsão que eu tenho para amanhã, tá? 105,81. Então, como que eu faço essa previsão agora para 9 dias à frente? Que tá aqui, ó, no T mais 8, tá, pessoal? Isso aqui é simples. É só eu pegar minha última estimativa de nível, 97,45, mais 9 vezes, tá? Minha última estimativa de tendência, que é 173,05. Então tá aqui. Então a gente descobriu agora as previsões para amanhã e para daqui 9 dias usando o modelo de Holt. Vamos voltar no PowerPoint e seguir adiante, tá? Agora, pessoal, a gente vai falar sobre suavização exponencial com nível e tendência amortecida. Por que a gente vai falar sobre isso, tá? É muito comum a gente ter tendências que não crescem até o infinito. Então, você vai tendo uma queda na venda, por exemplo, na demanda de um item. Então, no início, quando a gente começa o negócio, a tendência é que essa tendência cresça de forma muitas vezes linear e depois essa tendência ela vai caindo, tá? Então, tendências não continuam estáticas indefinidamente e essas tendências constantes e lineares normalmente podem levar a gente ao que a gente chama de overforecasting, que é uma previsão mais do que o necessário. E isso ocorre especialmente com previsões de longo prazo. A ideia, a tendência é a gente ter essa tendência aí que parece de crescimento constante, ela vai caindo com o tempo, tá? Então, a suavização exponencial com tendência amortecida, ela vai ter aí uma pequena modificação quando comparado à suavização exponencial com nível e tendência. A gente só vai adicionar um parâmetro de amortecimento na tendência, tá? Então essa tendência ela vai ficando, esse coeficiente de tendência ele vai ficando cada vez menor conforme a previsão é feita aí pro futuro, tá? Se a gente utilizar aqui, a gente usa normalmente a letrinha φ para representar essa constante de amortecimento, e quando φ é igual a 1, na verdade a gente vai ter uma tendência linear e a gente vai voltar ao modelo de suavização exponencial de Holt com nível e tendência normal. Então o que essa equação aqui no lado está mostrando para a gente? Com relação ao modelo de suavização exponencial com nível e tendência anterior, a gente só está adicionando aqui essa letrinha φ. Então aqui é a nossa novidade, tá? E aí essa letrinha, ela vai entrar toda vez que aparecer o nosso coeficiente relacionado à tendência. Então a gente vai ter essa letrinha φ fazendo esse amortecimento. Vamos ver como que isso daqui funciona lá no Excel. Então,
Eu vou fazer aqui, pessoal, 2 exemplos com vocês. Primeiro eu vou mostrar para vocês como que a gente pode utilizar esse amortecimento também no cálculo dos erros. E depois eu vou mostrar para vocês como que a gente pode usar esse amortecimento também na tendência, tá? Então, a ideia de amortecimento, ela é uma ideia comum, onde a gente acaba dando mais prioridade, tá, para os nossos, vamos dizer assim, você tem uma queda aí no desempenho conforme a gente faz essa previsão, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu vou realizar aqui primeiro. Vamos rodar esse exemplo aqui juntos, tá? Então, você precisa prever aí demanda pelo produto SKU 1315 mês a mês, que é você vai prever isso em pallets, ou seja, pallets é a forma que eu estou agregando os meus produtos, tá? E parece que esse KU tem uma tendência crescente da demanda, e olhando nos dados do ano passado, você determinou esse alfa igual a 0,25 e esse beta igual a 0,10, tá? Percebam que aqui eu estou dando esses valores para vocês como input do modelo, mas mais para frente a gente vai aprender como é que calcula isso daqui do zero, tá? Então, o nível estimado inicial é de 28 e a tendência estimada inicial é de 1,35, tá? Então, utilizando da suavização exponencial, a gente vai criar um modelo de previsão para fevereiro, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é aqui, ó. Vamos fazer um modelo para fevereiro. Como que a gente faz isso, pessoal? É só olhar aqui, ó, na equação do lado, tá? Como que eu determino o meu valor de nível atual? Ou seja, essa equação que está aqui, ó. Então, o meu nível atual é o meu fator de suavização de nível, que está aqui, tá? Eu vou travar, que isso daqui não vai mudar, vezes a minha última observação, que está aqui, o 27, mais 1 menos o meu alfa, vezes quem? A soma do meu nível mais antigo, mais a minha tendência antiga, que está aqui. Legal. Agora, como que a gente calcula, como que a gente atualiza esse coeficiente de tendência, tá? Só olhar na equação. Vai ser o beta, que eu vou travar, vezes quem? A diferença de nível mais atual menos a diferença de nível mais antiga, mais 1 menos o meu beta, que está aqui em cima, travado, vezes quem? O meu coeficiente de tendência antigo, que está aqui em cima. Tá? Então, olha só. Como que eu faço a minha previsão para eu estando em janeiro, tá? Como que eu faço a minha previsão para fevereiro? Na verdade, está mais fácil a nossa pergunta. É só somar nível com tendência. Tá aqui, ó. Pronto. Então, esse 29,35 a gente está respondendo a nossa primeira pergunta, tá? Agora, considerando que a gente já está no final de fevereiro, tá? Qual que é a previsão para março? Agora sim, a gente já atualizou os coeficientes aqui. É só eu somar, tá? Esse cara com esse cara. Tá aqui, ó. Então, 30,05. Vamos até pintar aqui, ó, na cor da pergunta, tá? Então, 30,05. Legal. E agora vamos completar essa previsão até outubro. Como que eu faço isso, pessoal? É só pegar isso aqui, ó, e expandir. Tá pronto, tá? Vamos trocar a cor da letra aqui para considerar lá a letra C, tá? Então eu fiz agora a previsão até outubro, tá bom? Eu só arrastei. Então desse jeito fica fácil, tá? Como que eu calculo o erro agora? Bom, pessoal, calcular o erro aqui é tranquilo. Eu vou vir aqui, tá? Colocar um igual. Qual que foi minha previsão feita em janeiro para fevereiro?
é o 29,35. E qual que foi o valor observado em fevereiro? 27. Então, vou pegar o 27 que está aqui e vou subtrair o 29,35. Então, está aqui o meu erro e vou puxar aqui, ó. Então, percebam, na última célula, eu tenho a diferença, eu tenho o valor que foi efetivado em novembro e a previsão que eu tinha para novembro estando em outubro. Vou elevar o erro ao quadrado agora. Então, vamos pegar esses erros que estão aqui e vamos elevar ao quadrado, tá? E vamos puxar aqui. E agora eu vou calcular o erro médio, ou mean squared error, que é o erro quadrático médio. Só vir aqui, tá? E eu vou... O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou calcular como que esse erro meu ele evolui com o tempo a cada nova observação. Ou seja, eu vou calcular o erro mês a mês, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular aqui, ó, a média, tá? Desse pessoal que está aqui. E eu vou travar aqui a minha primeira observação, tá? Tá aqui. Vamos puxar esse pessoal até lá embaixo. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos calcular, pessoal, a média agora suavizada. Ou seja, eu quero dar uma preferência maior, tá? Olha só essa equação que está aqui. O que essa equação está fazendo? Eu vou calcular, eu vou dar um peso maior, tá? Para as últimas observações. Então, o que eu estou falando? Que o erro de novembro importa mais para mim do que o de outubro. Então, olha só, parecido com a suavização exponencial. Como que a gente implementa isso? Tá? Então, tá aqui, ó. Eu deixei aqui um ômega vezes, tá? A previsão que foi feita em xt, tá aqui, tá? Ou seja, desculpem, o valor efetivado em xt menos, tá? O valor previsto. Então, xt. Então, o que foi feito em fevereiro e a previsão que eu tinha em fevereiro. Menos, tá aqui, ó, a previsão que eu tinha em fevereiro. Vou pegar esse pessoal, vou elevar ao quadrado, mais quem? 1 menos esse coeficiente que está aqui. Vamos travar, que eu não quero esse pessoal andando, tá? Vezes o meu erro, o meu MSE histórico, que aqui eu coloquei para vocês 4.20. É como se eu tivesse tirado isso daqui dos meus dados, tá? Então, só pegar esse cara aqui e expandir agora. Então, percebam que a gente tem aqui uma outra forma de se calcular o erro, tá? Então, pessoal, deem uma olhada nisso daqui. É só uma forma de eu calcular o meu erro, dando mais atenção para os erros mais recentes, tá? Vamos voltar, vamos trabalhar nesse exercício agora. Só que o que a gente vai fazer? Esse modelo aqui nosso, percebam que ele não tem tendência amortecida. Eu trabalho com alfa e beta, mas eu não tenho φ. Vamos colocar o φ na jogada agora. Vamos fazer o mesmo exercício, mas calculando para φ. Como que eu faço isso? Vamos seguir o procedimento de atualização, que está aqui, ó. Então, como que eu calculo a minha previsão estando em janeiro para fevereiro? É a soma do meu nível mais atual com a tendência mais atual. Tá aqui. Como que eu atualizo o meu coeficiente de nível? Vamos seguir a equação, tá, pessoal? Então, vai ser o alfa, 0,250, tá? Vezes quem? O meu xt mais recente, que está aqui o 27. Vamos travar aqui esse valor de alfa. Mais, tá? O 1 menos o alfa, que está aqui, travado, vezes, tá? A diferença, tá? Desculpa, vezes a soma do meu nível mais antigo, que está aqui, mais o φ travado, vezes a minha coeficiente de tendência antigo, que
Tá aqui. Olha só. Atualizei ele aí. Vamos ver. Parece que está tudo certo. Agora a gente vai atualizar o nosso B. Como que a gente faz essa atualização do B, né? A gente vai pegar aqui o nosso beta, vezes, abre parênteses, o meu A mais recente, tá aqui, menos o A mais antigo, mais 1 menos o beta, vezes φ, vezes o meu coeficiente de tendência mais antigo. Tá? Opa, tem algum errinho? Na dúvida, vamos fazer... Na dúvida, vamos fazer de novo. Então, vai ser o meu beta travado vezes o A mais atual menos o A mais antigo mais 1 menos o beta vezes φ vezes o meu nível antigo. Tá aqui. Então, arrastar todo mundo. Tá lá. Legal? Só expandir aqui agora. Vamos calcular o erro, tá? O erro é a diferença entre a previsão que foi efetivado. Vamos elevar esse erro ao quadrado. E vamos calcular esse MSE aqui usando essa letrinha ômega. Então, vai ser o ômega vezes o meu valor real menos a minha previsão elevado ao quadrado mais 1 menos o ômega vezes o meu MSE histórico. Tá? Então, tá aqui. Então, agora a gente consegue olhar para os 3 modelos nessa figura, tá, pessoal? Então, lá a gente tinha a suavização exponencial simples em amarelo. Percebam como ela é atrasada, tá? A suavização exponencial com tendência, agora em cinza, que veio do nosso modelo anterior aqui. Então, a gente consegue perceber como ela já pega aqui e consegue representar a tendência, mas percebam como ela fica acima da linha azul. Ou seja, a gente acaba fazendo um over forecasting, porque em azul aqui, ó, a gente tem esse amortecimento. Então o laranja agora mostra essa tendência amortecida. Percebam como que a gente está começando a criar modelos que conseguem ser mais fiéis aí aos dados. Tá? Então isso daí é um modelo com tendência amortecida. Legal. Vamos voltar para o nosso Excel, para o nosso PowerPoint e entender os principais pontos da aula. Então, a gente viu o modelo de suavização exponencial. Modelo de suavização exponencial simples, primeiro, só com nível, que ele é atrasado com relação à tendência, e a gente usa o coeficiente de suavização alfa. A gente viu o modelo de Holt, que é o modelo de suavização exponencial com nível e tendência, só que aqui a gente pode ter um problema de over forecasting e a gente usa o alfa e o beta como parâmetros de constantes de suavização. A gente viu alguns meios adicionais de suavização. A gente viu primeiro como que a gente pode considerar essa suavização no cálculo do erro, né? E depois a gente viu tendência amortecida. E que essa tendência amortecida, às vezes, ela pode ser melhor do que o modelo de Holt original. Então, alguns conceitos-chave. Na suavização exponencial, o valor da informação decai com o tempo. Essa é a diferença para os modelos naive, cumulativo e média móvel. E há um balanceamento entre informação velha e antiga, né? Então, é um modelo interessante, é um modelo muito utilizado. Até hoje, em competições de previsão, é um modelo que apresenta boa aderência aos dados, mas ainda a gente tem formas de
melhorar esse modelo, adicionar mais componentes, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo. Então, até daqui a pouco. Tchau, tchau.